E o Sampaoli, o Mauro, que estava sendo muito questionado se o Flamengo perdesse, da forma que perdesse, poderia já sair depois do jogo contra o Botafogo. Né? Eu que venho criticando bastante também o Sampaoli, acho que o trabalho do Sampaoli na frente do Flamengo não é bom, mas eu elogiei ele contra o Botafogo, porque eu acho que ele achou uma alternativa muito boa. Porque a partir do momento que ele perde o Arrascaeta, ele não tem um meia para entrar na vaga do Arrascaeta, porque o Everton Ribeiro vem muito abaixo, e o Everton Ribeiro também já mudou muito a característica, né? Ele joga mais aberto, por mais que ano passado, até na seleção, ele foi convocado para jogar centralizado, mas eu acho que muda muito a dinâmica, e ele tinha que achar soluções para poder atacar, porque normalmente os ataques do Flamengo saem muito do pé do Arrascaeta. E eu acho que ele foi bem, e aí elogiando também muito a atuação do Pulgar. O Pulgar é um jogador muito inteligente. Você via que quando o Flamengo era atacado, o Pulgar entrava como zagueiro, e quando o Flamengo atacava, ele saía, voltava a ser volante, e muitas vezes até na frente do Alan. O Alan ficava mais e o Pulgar ia mais, porque o passe do Pulgar é melhor que o do Alan. E qual a solução que ele achou? Ele soltou mais o Wesley, soltou mais o Ayrton, que é como o Ayrton vinha jogando bem, apesar do Ayrton não ter feito uma boa partida de novo, mas foi como o Ayrton teve a melhor fase dele no Flamengo esse ano. Botou o Bruno Henrique mais aberto ali na esquerda, mas alguns momentos centralizando. E eu acho que a entrada do Pedro também foi muito importante. Eu destaco, inclusive, o Mauro, o lance do segundo gol do Flamengo. Se parar para ver com calma o segundo gol, dá para ver claramente que quando o Léo Pereira lança a bola para o Bruno Henrique, quando a bola está caminhando para o Bruno tem o JP perto dele e tem o Adrielson, tipo fazendo a cobertura. O Pedro vem para frente do Adrielson e arranca para a área. No momento que o Pedro vai para a área, puxa o Adrielson. E aí o Bruno Henrique fica só com o JP. Então, ali, quando o Bruno Henrique dá o corte, ali estava o Adrielson no começo da jogada. E o Pedro consegue, com a capacidade dele de puxar zagueiros, né? Ele puxa o Adrielson para dentro da área e fica um espaço livre. Então, eu acho que dessa vez o Sampaoli foi bem na escalação, né, Mauro? Sim, eu gostei também. Eu acho que assim, o Pedro estava na hora, né, do Pedro jogar. Eu acho que bem evidente isso. Merece até ter outras oportunidades. Jogador que não vivia assim uma grande fase, teve todo aquele problema da agressão, mas o espaço que vinha sendo ocupado por ele vinha sendo ocupado por um atleta em má fase. O Gabriel está numa má fase, a pior fase dele do Flamengo. O Gabriel merece ter uma discussão um pouco mais profunda, né? O Gabriel tem falado sobre isso. Você pega o Gabriel 2019, ele é igual ao Gabriel 2023. O que mudou? O que evoluiu no jogo dele? Melhorou o chute com o pé direito? Melhorou o cabeceio? Melhorou o jogo de pivô? Que tem horas que ele tem que fazer o jogo de pivô. Melhorou o mano a mano? O tal do 1 contra 1, como se fala hoje em dia? Nada disso melhorou. Ele continua tendo predicados, é um ótimo jogador, numa fase que não é boa, mas ele não aprimorou seu jogo. E o Pedro, de fato, ele é um homem mais de referência, ele prende mais a zaga, ele atrai a marcação, e isso foi importante o jogo inteiro, porque a tensão dos jogadores do Botafogo com ele, até pela maneira como se posiciona, os arrastava muitas vezes para o interior da área, abrindo mais espaço, deixando o jogo inteiro quase o JP sozinho para marcar o Bruno Henrique. É suicídio, né? Se deixar um cara para marcar o Bruno Henrique, você vai ter problema. Especialmente se o Bruno Henrique estiver num dia bom. E estava num dia ótimo, né? Eu só achei que o Ayrton não jogou com tanta liberdade. Na minha visão, o Ayrton jogou novamente contido. Teve alguns momentos que ele pôde avançar, porque o corredor esquerdo fica com o Bruno Henrique. Ele que fazia a saída de 3, o Pulga voltava em alguns momentos, mas na minha visão ele jogou como volante, jogou como zagueiro. Eu vi gente na transmissão, não está de zagueiro, é só olhar o mapa de calor do Pulga. Ele jogou de volante e em alguns momentos você vinha buscar a bola para fazer a saída no meio dos zagueiros, e em outros momentos saía com os 3, Ayrton Lucas e os 2 zagueiros. Gostei muito foi do Léo Pereira. Aliás, as 2 jogadas de gols anulado que valeu do Bruno Henrique começam com o Léo Pereira. Não é exatamente uma assistência, porque ele passa a bola para o Bruno Henrique, ele conduz a bola e faz a jogada do gol. Na estatística vai constar como assistência, mas não foi na prática. Na assistência é você colocar o cara em condições de finalizar. Foi uma jogada individual. Mas a bola chega no Bruno Henrique pelos pés do Léo Pereira depois de girar por 35 segundos. Entre a jogada em que o Botafogo pede falta, que o Klaus não marcou várias daquelas faltas desse tipo de contato, ele deixou o jogo correr, e de fato é uma falta discutível, não é uma falta clara, se você pensar em futebol. Se pensar em futebol com a arbitragem brasileira, tudo é falta. Respirou fundo, é falta. Né? É uma disputa de bola dura, que no futebol europeu você vê a todo instante, e não se marca nada, e ele apitou a moda internacional, digamos assim. E não foi só esse lance.
E depois disso, são 8 passes que o Flamengo troca, fora momentos de condução de bola do Gerson, tocando na bola, Everton Ribeiro tocando, trazendo a bola. Passes de um para outro foram 8. 35 segundos até a finalização e o gol. Ou seja, não era um outro lance. Outros lances, até a bola foi até recuada. Voltou, avançou, girou. E nesse giro todo, quem encontrou o Léo Pereira, o Bruno Henrique, foi o Léo Pereira. E no gol anulado por impedimento, muito bonito, do Bruno Henrique, o passe por cima da defesa do Botafogo é do Léo Pereira. Isso é importante para o torcedor prestar mais atenção e parar com essa besteira de protestar, reclamar em rede social, quando a construção parte do zagueiro. Se você tem zagueiros com qualidade, ele vai participar da construção da jogada, gente, diante de um time fechado. Outro erro do Botafogo aí. O Léo Pereira não é o jogador para o Botafogo deixar solto construindo jogada. O Fabrício Bruno pode ser, que não tem um passe tão bom. O Fabrício Bruno até tem algumas boas viradas de jogo e tal, às vezes consegue acertar uma virada ou outra. Ele deu um passe muito bom para o Wesley no pênalti que ele sofreu contra o Coritiba, até meio de 3 dedos ali e tal. Mas o Léo Pereira tem um passe mais qualificado e ele se apresenta muito do lado esquerdo ali para fazer a jogada com o Ayrton Lucas quando vai ao ataque. Isso quando o time adversário está todo enterrado no seu próprio campo, que era o caso. O Botafogo estava fechado querendo contra-atacar. Então, muitas vezes, é por meio, sim, do zagueiro que a bola vai passar e vai chegar numa condição boa aos homens de frente. Porque, em geral, o adversário marca todo mundo e deixa o zagueiro solto. E o Léo Pereira não é zagueiro para ficar solto, porque ele tem condições de encontrar um bom passe. Ele tem um bom passe. E ele que aciona o Bruno Henrique das 2 vezes. O primeiro por cima, ali é uma assistência mesmo, né? E o Bruno Henrique faz o gol, mas estava impedido. E no segundo, depois de tanto girar a bola, quem encontra o Bruno Henrique numa condição boa para tentar progredir e arrematar ele também. Eu gostei bastante da formação. Acho que foi o meu campo mais forte, né? Sem o Arrascaeta, mas com mais força de marcação, privilegiando o potencial ofensivo do Bruno Henrique. E com o Pedro fazendo também um bom jogo. Ele só teve uma chance clara que ele chutou para fora, mas aquela chance clara só foi criada porque era ele. Que a bola chegou toda torta, ele conseguiu dominar e chutar. Bota um cabeçudo ali, nem domina a bola. A bola fica viva, ele perde o controle e vai embora. Eu quero o Pedro. Então ele conseguiu dominar, só que ele pegou muito embaixo e chutou por cima. Mas, é um golaço. Mas seria um belo gol e só teve a finalização porque ele tem muito recurso. Ele tem que ser o titular nesse momento. Ele merece ter uma oportunidade, gente, de jogar algumas partidas em série para que possa mostrar. E essa dupla a gente não conhece tão bem. Pedro e Bruno Henrique. Tem até Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, trio. Mas Pedro e Bruno Henrique em sequência nós não vimos ainda. Teve Pedro e Gabriel, com a lesão do Bruno. Agora, Pedro e Bruno Henrique jogando em sequência, a gente não viu ainda. E pelo futebol que o Gabigol não vem apresentando, é justo ele ficar no banco. É até bom para ele refletir um pouco. Porque me parece assim, que às vezes o jogador se acomoda. Eu sou intocável. E quando ele foi barrado pelo Vitor Pereira na final do Carioca, e o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense e venceu por 2-0, ele me passa na zona mista e fala que agora eu quero brigar pela posição de centroavante, coisa que ele nunca foi. Centroavante mesmo de área. E aquilo era a hora de falar aquele negócio? Claro que não. Pensou nele, né? Na vaidade. Ah, fiquei barrado, o time jogou bem e venceu. Aí que causou ali um burburinho. Para quê? Para quê? Está no banco porque não está jogando bem. É isso. Simples assim. E hoje ele é reserva e tem que ser reserva. Espero que o São Paulo tenha coragem para mantê-lo fora do time. E que ele trabalhe para recuperar a posição. Como tem que ser qualquer jogador. Treina, aproveita a chance quando entrar no time. Talvez até jogue ao lado do Pedro nesse jogo contra o Atlético, né? Até a nossa enquete aqui. Eu iria de Cebolinha. Por lógica. Se não tem o Bruno Henrique, eu vou com outro cara que joga do lado esquerdo. Ah, mas o Cebolinha jogou mal, vai fazer o quê? Joga fora 14 milhões de euros? Você tem que recuperar esse jogador, gente. E ele teve até bons momentos. Nesse do ano, ele era o líder de assistências do time, com o Vitor Pereira. Ele tinha mais passe para gol do que o Arrascaeta, que não jogava, via machucado. Aí, de repente, com a chegada do São Paulo, ele perdeu espaço e está numa fase muito ruim mesmo. Aliás, eu achei até que, assim, depois do jogo, tem uma parte da torcida do Flamengo que tem que parar e pensar também. Cara, o Flamengo ganhou do líder do campeonato, fora de casa, depois de algumas partidas ruins, fez um bom jogo, e o povo só reclamando porque o Cebolinha não deu a sequência errada naquele lance que poderia sair o terceiro gol, que o goleiro Lucas Perry estava fora do gol. Tudo bem você ficar com raiva daquele lance, mas aquilo não pode ser mais importante do que a vitória, porra. Para o cara que torce pelo Flamengo, o time ganhou do adversário, com a torcida contra, num campo artificial que o time não conhece, líder do campeonato, favorito do jogo para a maioria das pessoas era o Botafogo. O Flamengo joga bem, vence o jogo, você fala do Cebolinha? Pô, dá um tempo. Isso é secundário. O mais importante é a vitória do seu time. Tem um pessoal que é muito mala. Eu fiz a minha live lá no meu canal depois do jogo, fiquei até, cara, não é possível. Tudo bem, eu também achei um absurdo.
O que ele pensou ali? Mas as pessoas só queriam falar, o cara só quer reclamar. Não quer aproveitar nenhum momento bom, né? Pô, aproveita o momento bom, você não é Flamengo? O time venceu, cara, curta vitória. E aí você faz uma ressalva ali, no pé de página, você coloca, pô, mas o Cebolinha, 3 pontinhos, tudo bem. Mas não, a prioridade do cara é reclamar. Eu acho isso também um negócio muito doentio, pelo amor de Deus.